Olá pessoal, tudo bem? Então, relembrando um pouquinho, na aula passada a gente viu sobre começou a montar o Dash, né? E nós paramos na montagem de todas as tabelas, né? Tabela fato, tabela dimensão. E agora nós vamos construir a primeira etapa, né? do Dash. Mas antes eu queria relembrar uma coisa com vocês, né? Se a gente der uma olhada aqui na nossa tela, nós temos a famosa matriz de fatos e dimensões. O que é isso, né? Um projeto, pessoal, ele tem início, meio e fim. Não pode ter aquele, está 99% pronto. Ou seja, sempre tem alguma coisa para fazer. Então, para a gente minimizar isso, o que a gente faz? A gente monta um MFD, né? O consiste essa matriz? Você vai com o seu cliente e vai falar para ele tudo o que ele quer. Ajuda ele lá, o que você precisa de informações. Que nós vamos chamar aqui de measures, né? São as medidas. Então, nesse exemplo aqui, né? Ele quer, por exemplo, a quantidade de solicitações. E ele quer ver isso por ano, por mês, dia, né? Nome. Existem várias formas de se montar essa tabela. Aqui a gente pode ver um zoom dela, né? Mas a verdade que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Deixa eu mostrar ela por inteiro, vai ficar melhor. Isso. Então aqui, ó, eu tenho então as medidas que são os fatos, né? E as colunas ao lado que serão as dimensões, né? Então como que a gente faz aqui? Eu preparei para vocês, é só um exemplo, tá pessoal? Que é uma boa prática. Então, por exemplo, você vem lá e fala assim, olha, o que eu quero? Eu quero o total de atendimentos. Legal, esse total de atendimentos, eu vou usar quais tabelas? Então você vai colocar, aqui não tá, né? Mas você vai colocar um X onde que você encontra essa tabela. Então, por exemplo, aqui nesse caso, acho que eu consigo tirar tudo, seria aqui, ó, F ocorrências. O tempo médio, onde que eu consigo? Consigo aqui também. Por que está tudo com X aqui, né? Porque nós, na verdade, isso aqui tudo ficou uma coisa só. Porque nós fizemos na tabela fato, né? Ela ficou no meio, vocês consigam mostrar aqui, depois eu mostro para vocês. Na tabela fato, você tem ela interligada, então todas as informações você já consegue obter através desse relacionamento que a gente já fez, que foi o modelo estrela, tá? Então é bem legal a gente fazer isso aqui. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a carinha do nosso Dash, vai ficar mais ou menos assim, tá? E depois ele pronto, ele é esse cara aqui, tá? Um Dash, geralmente ele começa com o que a gente chama de Big Numbers, né? São os grandes números aqui que a gente vê na parte de cima. Então a gente já destaca na parte de cima esses Big Numbers, porque como a gente sabe, né, existem estudos para isso, a gente lê em forma de Z. Ou seja, de cima, aqui em cima do canto superior esquerdo, a gente começa a ler nesse sentido aqui, pessoal, ó. Da esquerda para a direita e depois de cima para baixo. Então é forma um Z. Você vem aqui e lê dessa forma até o final. Depois a gente desce aqui, ó. E depois lê da esquerda para a direita de novo. Aqui na parte de baixo do visual, tá? Então, para respeitar isso, a gente costuma começar com Big Numbers. Eu já vi Dash que não é assim, né? Assim, a maioria começa assim, tá? Você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá? Então, no nosso caso aqui, nós vamos começar a fazer o seguinte. Bom, vamos lá então. Eu vou carregar primeiro, para mostrar aqui para vocês, ó, no Gemini, onde que eu pus aqui, ó, tá? Então, o que é, geralmente, que a gente faz um plano de fundo, né? Entra no PowerPoint ou aqui no Apresentações do Google, né? Cria um slide. O Power BI, ele respeita a padronização do slide, né? Que é
uma padronização geral de um dash. Eu não lembro agora a medida exata, depois eu vejo para vocês. Então a gente vai pegar aqui e isso aqui foi montado, tá vendo? Ó, eu arrasto, solto, esse aqui é um ícone, tá? Eu não sou muito bom de, de layout, isso aqui é de um curso que eu fiz, um treinamento que eu fiz, então eu peguei emprestado deles, tá? Mas enfim, são elementos que você pode alterar à vontade, tá? Eu vou deixar com vocês também esse material, tá? Vocês colocam o logo de vocês, enfim, as cores que você achar melhor. E como que a gente faz daí com isso aqui, né? Vou fazer o passo a passo com vocês. A gente vem aqui, ó, seleciona, no caso aqui é o Ctrl A, eu vou selecionar todo ele, né? Venho em arquivo e vou baixar como um PNG, tá? Uma imagem. Venho aqui, salvo essa imagem aqui, eu já salvei, já tinha salvo antes aqui, você pode salvar à vontade, né? Salvei aqui. Maravilha. Daí eu copiei para cá, ó. Onde é que eu copiei? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu copiei essa imagem aqui. Se eu der um duplo clique, olha aí. Essa é a imagem que eu vou utilizar lá no Power BI. Agora eu vou carregar o meu Power BI. O último lá que a gente fez, se eu salvei, né? Acredito que sim. Deixa eu ver esse cara aqui. Vamos continuar, tá carregando modelos. Muito bem. Então aqui, exibição de relatórios, a gente vai começar a fazer hoje. Aqui nós temos as tabelas que nós já importamos, fizemos um tratamento nela. Aqui os relacionamentos, ok? Então, agora a gente vai começar então a montar o nosso dash. Então, a primeira coisa, nós vamos ver lá o que ele está pedindo, né? Vamos lá então, no nosso modelinho aqui, vamos lá, aqui, ó. Então ele tem métricas de volume e contagem, tá? Nós temos um que é o total de atendimentos, tá? Eu vou colocar, quer ver? Vou colocar aqui já, ó, apesar que tem aqui, né? Ó, nós vamos fazer hoje total de atendimentos, retorno médio em dias, retorno médio em minutos, média diária de chamados, e nós vamos parar aqui nesse indicador aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o primeiro. Total de atendimentos. Para isso, vamos voltar lá no nosso Power BI, tá? Eu vou pegar com vocês um cartão, então é esse cara aqui, um cartão. O cartão, ele tem, se você dar um clique nele, né, ele vem para cá. E aqui ele tem, ó, valor, categorias. Nós vamos usar aqui o valor. O valor que eu colocar aqui, ele vai me mostrar aqui do lado. E o que eu quero? Quero o total de atendimentos. Ou seja, se eu vier aqui na minha tabela, ó, escolher a tabela ocorrências. Cadê? Aqui, ocorrências, né? Eu vou ver lá que eu tenho 11.999 linhas nessa tabela aqui, tá? Então, se cada linha é um chamado, eu tenho 11.999 chamados, tá ok? E eu quero então criar agora, nós vamos fazer, olha que legal, nós vamos criar uma medida, para colocar lá no nosso cartão, eu tenho que ter um valor. Então, para conseguir um valor dessa tabela toda, eu vou criar o que a gente chama de medida, vou mostrar para vocês, olha. Então, você estando na tabela que você quer, né, que é a tabela ocorrências. Botão direito nela, tem lá, ó, nova medida. Clica nela, vai aparecer medida e, na verdade, o que eu quero lá? Eu quero total de atendimentos. Então, vou escrever aqui no lugar das medidas, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês. Acho que fica bom aqui, ó. Total de atendimentos. Total de atendimentos igual, tá vendo? É uma fórmula, como se fosse no Excel. Então, o que eu vou querer dessa fórmula aí?
eu vou querer uma contagem de linhas. Aqui, diferente do Excel, eu já vou criar aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Contagem é count, certo? Count. E aqui tem a função aqui, ó, count rows. Notem então que ela está em maiúsculo, tá vendo? Ó, tem um padrão. E ela está em inglês. Diferente do Excel, que você pode, depender da instalação, você pode ter em português ou em inglês, né? Aí vai mudando. Aqui não, aqui é tudo em inglês, tudo padronizado em inglês e em letra maiúscula. Então, eu comecei a escrever com letra minúscula lá, ó. Se eu der um Enter, count rounds, legal. Agora eu vou falar assim, você quer contar as linhas do quê? Ah, eu quero contar as linhas da minha tabela. Qual tabela? F, ocorrências. Vou escrever aqui, ó, olha lá, já apareceu aqui para mim, dou um Enter. Então eu quero essa tabela aqui, vou fechar aqui a função e dar um Enter. Ele calculou. Notem que agora ele vem para cá, ó, esse símbolo, uma calculadorinha aqui, ó. Ela aparece aqui o total de atendimentos, que é o nome da fórmula que a gente deu, tá? Então, vamos ver aqui, ó, onde que está essa total de atendimentos? Dentro da tabela F ocorrências. Beleza, então agora a gente pode voltar lá para o nosso visual, os relatórios, e o cartão está aqui, ó. Eu posso pegar o cartão, vir aqui, ó, total de atendimentos agora, deixa eu afastar para cá um pouquinho, isso aqui vai. Total de atendimento, vai aqui, ó, aqui. Total de atendimentos, vou clicar aqui e arrastar para dentro de valor, ó. Ele já colocou 12 mil. Por ser essa categoria que eu falei de Big Numbers, né? Ele dá uma arredondada aqui para 1000, ó, tá vendo, ó? Então, aqui a gente vem aqui, tem o total dela 11.999. Aqui ele vai e arredonda para 12 mil. Tem como mudar isso, mas por hora vamos deixar assim, tá? Então a gente tem esse valor aqui. Legal. A gente poderia então começar a construir os dashes a partir daqui, numa folha em branco praticamente, né? Mas nós não vamos fazer isso não. Nós vamos buscar aquele plano de fundo que a gente selecionou. Então para isso, ó, você clica aqui fora do cartão, né? Clica aqui na área em branco aqui. Nós vamos lá em visuais, aqui, ó. Vai clicar aqui, vai em tela de fundo e vai procurar. Procurar, ó, eu tinha colocado aqui na minha pasta BI, Big Data, né? Dou um clique aqui e vou abrir ela aqui. Ué, não apareceu? Não, tem dois ajustes para a gente fazer aqui. Primeira coisa, a gente vai pegar aqui na transparência, ó. Vamos tirar a transparência. Ele começa a aparecer. E na questão do ajuste, vem aqui, ó, e coloca em alongar. Pronto. Agora sim, a gente consegue já ter uma nova cara para o seu visual, né, para o seu dash. E nós vamos colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Total de atendimentos, você vai colocar aqui. Mas ficou bem feio, né? O que a gente vai fazer então? Nós vamos tirar todo esse fundo dele aqui, ó. Nós vamos trabalhar com esse visual. Só lembrando que quando a gente vê, nós vamos trabalhar com esses caras aqui, ó. Cada um desses ícones a gente chama de um visual, tá? Então, o visual que a gente vai ver hoje, basicamente, é o visual cartão, tá? Para um número. Depois que a gente escolhe ele, a gente pode vir aqui e formatar o visual. Você pode, clicando nele aqui, formatar o visual, que é onde está clicado, ou fazer uma formatação geral, que é para todos os visuais, tá? Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos primeiro em cartões, ó, cartões. Vamos tirar aqui, ó, onde que tá? Ó, borda, não quero borda, tira divisor, tira tela de fundo. Vamos tirar todas essas coisas aqui. Depois a gente vai, então, o que que é esse cara aqui, né, que nós estamos pegando? É esse cartão aqui. Agora,
Nós vamos pegar texto explicativo. Texto explicativo, esse cara aqui, ó, tá vendo? Ó, 12 mil é o texto explicativo. Aqui ele fala assim, ó, todos os cartões, posso ter mais um cartão. A gente só tem um aqui, ó, que é o total de atendimentos. Então aqui é indiferente se deixar todos ou o total de atendimentos, que só tem um mesmo, né? Então aqui em valor, ó, você vai clicar aqui em valor, tá vendo? Ele tem lá o valor dele. Eu ia fazer já. Vamos fazer já, ó. O valor, tá vendo que está em preto? E se a gente colocar aqui fica esquisito, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse valor aqui, que é uma cor preta, vamos colocar uma cor branca. Ó, sumiu aqui por quê? Sumiu aqui também, por quê? Porque ainda tem um fundo. Tem um fundo. Onde será que está esse fundo? Vamos ver aqui. Vamos procurar em geral. Bom, deixa eu avisar também, pessoal, que é o seguinte. Às vezes a gente está meio enroscado aqui, que é normal, tem muita coisa, muita configuração. E é assim mesmo, a gente vai, lembra que está em tal lugar. Com o tempo a gente vai se acostumando, tá? Então, no começo é assim mesmo. Vai bater um pouquinho de cabeça aqui, ó. Efeitos, tela de fundo. Tirei a tela de fundo. Também não quero. Efeito visual. Que mais? Transparência, não tem transparência. Títulos. Deixa eu ver onde que a gente pode ver. Aqui, pessoal, olha. Vim aqui, preenchimento. Ó, tela de fundo. Onde que eu estou aqui? Layout de vários cartões, tá vendo? Olha. Então, onde tem layout, a gente tem que tirar a tela de fundo, ó. Tirei aqui a tela de fundo. Opa, agora começou a aparecer, né? Mais ainda, ó, total de atendimentos. Esse cara ainda tá com cor diferente, quero cor branca para ele. E o que que é esse cara aí? Vamos ver lá. Esse é o texto explicativo. Ele é, acho que é uma etiqueta. Não. Então aqui, pessoal, em texto explicativo, olha, texto explicativo, tá de novo aqui, ó. Texto explicativo, nós temos o label, esse cara aqui embaixo, ó, esse total de atendimentos, ele é chamado de label. Então a gente vem aqui em label, ó, abre aqui, tá vendo a cor? Aqui, ó. Vamos passar a cor para branco também, olha lá, 12 mil total de atendimentos, pronto, opa, tá vendo, ó, conforme você vai ajustando, você tem que deixar ele do jeitinho que tem aqui, ó. Então aqui nós fizemos o nosso primeiro big number, né? Na sequência, o que a gente vai fazer? Nós fizemos alteração. Mostrar para vocês também uma coisa. Dá para mudar fonte, por exemplo, né? Então, vamos mudar a fonte dele aqui. Vamos ver que fonte que é essa daqui. Você vem aqui, formatação. Se você pode pesquisar também fonte, por exemplo, né? Fonte do texto aqui, ó, achei. Então aqui, olha, painel de filtros, cartões de filtro. Tem aqui o cartão, ó. Então, que fonte que tá? Deixa eu ver aqui, tá? Esse é cartão, texto, tá aqui, ó, texto. Tá, Segoy, o I, vamos colocar, por exemplo, DIN. Ver se muda alguma coisa. Não. Espera aí, então. Deixa eu pegar aqui, direto aqui, então. Tá vendo, pessoal? Fiz besteira, ó. Eu não cliquei no visual. Eu tava clicando fora, tá vendo? Então tem que clicar nele, ó. Cliquei, agora começou a aparecer os campos dele. Vem aqui, ó. Então, cartões, texto explicativo, tá aqui. Valor dele, tá vendo, ó? Tá Segoy, vamos colocar aqui o DIN. DIN, ele deu uma diminuída. 24, vamos aumentar um pouquinho. 26. Legal, ficou legal. E aí tem também o label, ó. O label tá Segoy também. Vamos colocar para
5, qualquer outro que você queira, tá? Do seu gosto. Aqui vou aumentar um pouquinho também, tá? 14, já sumiu aqui, ó, já aumentou. Vamos regular ele aqui. Eu acho que ficou legal assim, ó. Maravilha. Então, esse é o primeiro que a gente criou. Agora, o próximo indicador é o tempo médio de retorno em dias. Como que a gente vai fazer isso aqui? Então, vamos voltar na tabela. O tempo médio de retornos em dias, na verdade eu tenho a quantidade de dias, certo? Quantidade, onde que está? Aqui, ó, quantidade de dias para a resposta. E o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou tirar uma média de toda essa coluna aqui. Então, é uma medida também. O que eu faço? Botão direito aqui na tabela. Vamos criar uma nova medida. O nome da medida é o tempo médio retorno em dias. Tempo médio retorno dias. Notem também que é até estranho a gente criar assim, dá a impressão que está criando uma variável aqui, né? E sendo atribuído um valor para ela. E aceita qualquer coisa que você colocar aqui. Não tem como as variáveis, assim, por exemplo, que não pode ter espaço, não pode começar com número, não pode começar com caractere especial. Aqui não tem nada disso, tá? Você pode escrever o nome que você quiser, um nome que signifique alguma coisa, né? E aí, esse tempo médio de retorno de dias, o que é? Existe também uma função, que é o average. Average, tá aqui, ó. Vamos clicar nele. Eu quero de quem? De que coluna? Ah, eu quero dessa coluna aqui, que nós chamamos, cadê ela? Deixa eu clicar fora aqui. Quantidade de dias para resposta. Então, eu posso vir aqui, ó, começar até a escrever, ó. Quantidade, ah lá, já achou. Quantidade de dias para resposta. Então, ele vai sempre trazer aqui, ó, o nome da tabela e entre colchetes o campo que ele vai buscar, tá? Então, a média dessa coluna, ele vai trazer aqui, ó, tempo médio de retorno em dias. Vamos ver isso aqui? Se vai funcionar? Vamos voltar lá aqui no nosso exibição de relatório, voltar lá, clicar num cartão. Cadê o cartão? Aqui. Opa. Tá vendo? Tá clicado aqui, cliquei fora, volto aqui, ó, cartão, cliquei no cartão, agora o cartão tá aqui, tá? E quem que eu vou colocar aqui? O tempo médio de retorno em dias, no valor aqui dele, ó. Pronto. Então ele colocou lá tempo de 2,26 retorno em dias. Tá certo isso? Deixa eu ver aqui. Vamos ver no nosso exemplo aqui, ó. 2,26, beleza. Tá batendo. Mas, vamos ter que fazer toda aquela configuração de novo? Não, olha que legal, tem duas formas, nós vamos fazer a primeira aqui. Uma é clicar aqui, ó, onde já está formatado, clica no pincel de formatação e clica no cartão. Nada aconteceu. Vamos fazer de novo. Deixa ele aqui, cliquei no cartão, pincel de formatação, clico de novo aqui. Nossa, gente, o que está acontecendo? Pincel, formatação, não funcionou. Então vamos para a segunda, né? Que faz passar vergonha só, ó. Ctrl C, bom e velho, Ctrl C, Ctrl V. Olha lá. Fiz uma cópia, tá vendo? Já cópia do cartão com toda a configuração dele já pronta. Então agora fica legal, fica fácil. Eu venho aqui, ó, total de atendimentos, não quero mais. Clico nele aqui, tiro ele. Quem que vai entrar aqui? Vai entrar o tempo médio de retorno em dias. Vou lá, arrasto para o valor, ó. Selecionei e ele está aqui. Usado que quando faz isso, ele volta aqui a configuração antes, ó.
Ah, eu já sei. Já sei, já descobri. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui, lembra que eu falei para vocês, olha, hora que eu vim aqui, cartões, aqui tá todos, tá? Ó, aplicar a configuração para todos os cartões. Esse daqui, agora vamos nesse aqui, ó. Vou clicar nele, esse cara aqui, vários cartões. Cadê o cartão? Não, tá igual. Todos. Layout. Pessoal, texto explicativo. Aplicar total de atendimentos. Não, quero aplicar todos, ó. Eu falei para vocês que quando só tinha um, mas aí quando ele for criar outro, ele vai aplicar, né? Se eu colocar só o total de atendimentos, ele só faz para o total de atendimentos. E não é isso que eu quero para todos. Olha que legal. Então, foi só nele que eu coloquei, né? Deixa eu ver. Valor. Só nele. Então, vamos ver se vai funcionar agora. Ó. Pincel de formatação. Deixa eu eliminar ele aqui primeiro. Ctrl C, Ctrl V. Vem pra cá. Vou tirar o cara, total de atendimentos. Vou colocar o tempo médio de retorno em dias. Não fez. Deixa eu ver qual que foi o que eu mexi aqui. Pessoal, o que eu fiz para arrumar aqui? Eu deletei o cartão, fiz ele de novo, mas com o cuidado de não selecionar só ele. Quando ele pedir para alterar, você põe em todos. Não selecionar um cartão só. Tá? Então você clica nele, tira todos aqueles fundos que a gente falou, mas é para todos os cartões, não seleciona ele não. Foi isso que causou todo aquele problema comigo. Então agora sim, ó, eu coloquei um outro cartão, tá vendo? Tempo médio de retorno em dias. E agora sim eu vou clicar nele aqui, ó. Pincel de formatação, clico nele, tá vendo que ele sumiu? Ó, tá aqui, ó, tá com fundo, já tá com sem fundo, né? E com o tempo dele aqui em branco, né? O valor dele aqui. Maravilha. O próximo que a gente vai fazer é esse aqui é o tempo médio. Nós vamos fazer agora o tempo médio em minutos, tá? Que é a mesma coisa, só que a gente vai fazer a média no tempo de atendimento em minutos. Na tabela aqui, a gente vai vir na tabela aqui, ó. Tempo de atendimento em minutos, nós vamos querer a média dele. Então, basicamente igual, né? Botão direito, nova medida. Apareceu lá, nós vamos clicar aqui então, tempo médio de atendimento em minutos. Tempo médio de atendimento, ele é em minutos. Minutos é igual average de quem? De quem, pessoal? Do tempo, do tempo de atendimento. Olha aqui, já colocou para mim aqui, ó. Tempo de atendimento em minutos da tabela ocorrências. É isso? É isso mesmo. Então, vou fechar aqui, Enter. Tempo médio de atendimentos em minutos, já está aqui a nossa medida. Vamos voltar lá. Agora, a gente pode sim, Ctrl C, Ctrl V, jogar ele para cá. Nós vamos chegar aqui agora nele aqui, ó. Tirar essa medida e colocar o que a gente acabou de calcular. Que é o tempo médio em minutos. Vamos jogar ele aqui. Prontinho, já está aqui o tempo médio em minutos. Maravilha. O próximo que a gente vai ver é a média de chamados diário, né? Então, como que funciona isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui.
gente entender melhor isso aqui. Então, a gente está buscando o seguinte aqui, ó. Nós temos a média diária de chamados, é isso mesmo. Então, nós temos assim, ó. Nós temos o total. Opa. Total de chamados. Nós temos a quantidade de dias e nós estamos buscando a seguinte medida: média diária de chamados, certo? Então vamos montar o seguinte, ó. Olha só como que está aqui, ó. Vamos lá voltar na nossa tabela, entender o que a gente está buscando aqui, né? Então aqui, tá vendo aqui, ó, data do chamado? Ó, cada dia aqui eu tenho um chamado, certo? Mas olha aqui, ó. Quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Esses 2 dias aqui é um chamado só que eu tenho que contar. Dois chamados foi feito em um dia. Então, o que eu preciso disso aqui? Eu preciso aqui, ó. Se eu clicar aqui na linha, ó, olha só. Eu tenho 11.999 linhas na minha tabela, perfeito, são todos os chamados. E a data do chamado eu tenho 1.095 valores distintos, ou seja, ele vai agrupar as datas repetidas, tá? Porque se é por dia que eu quero, eu tenho N chamados por dia, tá? Então, guarda esse número aqui, ó, 1.095. Vamos voltar lá, ó. Total de chamados, a gente tem 11.999 total de chamados. Quantidade de dias, 1.095. 1.095. Qual que é a média diária de chamados? Então, eu tenho o 11.999 dividido por 1.095. Eu tenho em torno de 10,9, em torno de 11 chamados por dia sendo atendidos, tá? Como que a gente faz, então, para descobrir isso aqui lá no Power BI? Então, a gente vai entrar aqui no Power BI, ó, tá? Vamos ter que criar uma fórmula também, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, botão direito, nova medida. Maravilha, vamos lá trabalhar na medida. Então, a média diária de chamados vai ser o que, então? Como que eu posso, como que eu sei o número total de linhas? Eu posso criar de novo aqui o count rows, né? Vai funcionar também. Ou, como eu já tenho uma medida que faz isso, eu posso pegar direto, que é o total, ó, total de atendimentos. Dou um enter aqui, ó. Total de atendimentos, 11.999, dividido por... Agora tem uma função que eu quero pegar as linhas distintas. Então, ela é distinct count, tá vendo? Ó? Distinct count de quem? Agora sim, da minha coluna. Data, chamado. Data, espaço, chama. Já trouxe aqui, ó. Data, chamado. Então, se eu der um enter agora, vamos ver se ele vai fazer. Média diária de chamados. Vamos voltar aqui então, no nosso relatório. Vamos pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, vamos trazer para cá, ó. Então nós temos agora, vamos tirar ele aqui, ó, e vamos colocar o nosso média diária de chamados, está aqui, ó. Olha lá, 10,96. 10, ele
vamos falar, arredondou aqui, né? 95,7, ele 95,6. Maravilha. Então nós temos aqui a média diária também já feita. Muito bom. O que a gente vai fazer também agora? Agora a gente vai colocar o nosso último indicador. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, ó, um cartãozinho para ele. Cadê o cartão? Opa, clica fora, clica no cartão, apareceu ele aqui, maravilha. Então agora a gente quer saber o quê? O percentual de chamados cancelados. Bom, vamos voltar para a nossa tabelinha lá do Excel, do Google Sheets. Então nós temos aqui, ó, de novo, total de chamados. Então, nós vamos ter aqui, ó, total de chamados. Aí, a gente está buscando os cancelados. Isso. E aí, a gente vai tirar com isso uma porcentagem que a gente quer, porcentagem desses cancelados, certo? Então, esse valor aqui, o total de chamados nós já temos. Os cancelados, quais são os chamados cancelados? Então, a gente vai vir aqui, ó, vamos voltar na nossa planilha, no nosso dash. Vamos lá nas tabelas. Então, nós temos aqui, ó, como que a gente sabe quais são os cancelados? A gente tem no status, né? Então, na coluna status, a gente tem aqui, ó, dá para selecionar, vamos selecionar só os cancelados. Ó. Se a gente olhar aqui no final da tabela, ó, nós temos 11.999 linhas e 2.323 linhas filtradas com o status de cancelado. Então nós temos esse número também, ó, 2.323. Se a gente voltar aqui, ó, 323 chamados cancelados. Como que eu sei agora a porcentagem do cancelados, né? Quero isso em porcentagem. É fácil, vou pegar o 2, cadê o 2.323, dividir pelo 11.999. Então aqui, 0,19, se eu levar isso aqui para porcentagem, aqui ó, então 19,36% de pedidos cancelados. Então aqui, ficou legal agora, ó. Vamos voltar lá no nosso exemplo, vamos ver como a gente calcula isso. Bom, total de chamados a gente já conhece, que é este cara aqui, ó, total de atendimentos. Maravilha. Agora a gente precisa saber o cancelado. Para isso, tem uma função que eu vou apresentar aqui para vocês. Ó. Vamos clicar aqui, botão direito, nova medida. Vamos primeiro descobrir quais são os chamados cancelados, tá? Então vou chamar aqui, ó, chamados cancelados vai ser igual a quê? Essa é a função que eu vou apresentar para vocês, que ela vai ser muito utilizada, ela é muito utilizada aqui, ó. O calculate, tá? Olha que legal. Você pode dar uma expressão, o que você quer, e um filtro para aplicar nessa expressão. Então, o que a gente quer? Ora, eu quero o total de atendimentos. Então, vou escrever aqui, ó, total de atendimentos, vírgula, vou acessar o parâmetro de filtrar. Desse total de atendimentos, eu quero criar um filtro. Então, eu quero onde, né? F ocorrências. Deixa eu já escrever o nome da coluna, já pega direto a tabela também, ó. Status, não é status que eu quero? Opa, está aqui. F ocorrência status. É esse cara aqui que eu quero, ó. Então, se eu clicar nele aqui, F status seja igual a o quê? Entre aspas, cancelado. O detalhe aqui, e que ferra muita gente, é o seguinte, ó. Tem que estar exatamente como está escrito aqui, ó. Então, ele é case sensitive, né? Ele vai pegar aqui, ó, C maiúsculo, A minúsculo e assim por diante, né? Então,
Vamos dar um Enter aqui, ver se vai funcionar. Ele trouxe aqui chamados cancelados. Só para ver se está funcionando isso, que tem que dar o 2323, a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos lá aqui no relatório, não colocamos nenhum, vamos colocar ele aqui. A gente sabe que ainda não é ele, né? Mas vamos lá, ó. Total de cancelados, chamados cancelados, ó. Se a gente colocar ele aqui, 2.000, ele arredonda, né? Então ele está arredondando aqui para esses 2.000 aqui. Beleza, está fazendo certo. Mas não é ele que vem aqui não. Vamos fechar aqui, tirar ele aqui e vamos continuar. Bom, fizemos só o cancelados. Agora, o percentual cancelado, a gente volta aqui, ó, botão direito, nova medida. Agora sim nós vamos colocar o percentual de cancelados. Percentual pedidos cancelados. Vai ser igual ao quê? Então a gente já tem o chamado cancelado, né? Então nós vamos pegar lá, e pode até começar a escrever aqui também, ó. Chamados cancelados dividido pelo total de atendimentos. Esse sim é o meu percentual. Vamos dar um Enter. Cadê ele aqui? Porcentagem de pedidos cancelados. Vamos voltar no nosso dash aqui, ó, nesse visual. Vamos lá pegar, ó, percentual de pedidos cancelados, colocar aqui no valor. Olha lá, 0,19. Muito bem. Mas, como a gente quer também aqui colocar como falar, valor de percentual, tem uma forma de fazer isso, pessoal. Ó, você vai clicar aqui, vai lá na medida dele, tá vendo? Ó, percentual de pedidos cancelados. Clica nele aqui e no formato aqui em cima, ó, a gente vai buscar o percentual, ó, percentual, pronto, 19,36, 19,36, bateu. Então aqui a gente já conseguiu fazer o nosso dash aqui, né, o nosso, vamos falar, esse nosso visual aqui. Mas notem, ó, que se eu pegar aqui tá em branco aqui, né, não tá igual esse aqui. Então se a gente colocar ele aqui, ó, ele fica meio esquisitinho também, ó, né? Então a gente tem que fazer o que nesse cara aqui, já que a gente não mexeu em nada? A gente tem que ir lá e começar a tirar também, formatar ele, tirar o fundo, né? Então a gente volta lá no geral, onde que tem efeitos, geralmente o mais que tem aqui, ó, tela de fundo, a gente já tirou o fundo dele, ó, tá? Vai fazer o mesmo processo. E aqui o grande pulo do gato é o seguinte, ó, eu já sei que são 19,36% de pedidos cancelados, né? Mas e se eu usar esse, ó, tô clicando nele aqui e vou vir aqui, ó, neste cara aqui, ó, no indicador e clico aqui. Olha como ele fica mais visual, tá vendo? Ele já é ele mostra aqui, é muito melhor ver dessa forma do que dessa, né, gente, ó. Concorda? Você tem uma percepção do todo, né? Vai de 0 a 100%. E você tem 19% aqui cancelado, né? Então, achei bem legal essa forma aqui da gente ver. E a gente pode fazer também o que, não? Ah, vamos tirar esse porcentagem aqui, ó, porque está redundante, né? Ó, tá bem redundante aqui. Então, para isso, eu venho, clico nele, vou em visual aqui, e ele é um rótulo, né? Rótulo de dados. Vou tirar aqui, ó. Pronto, tirei o rótulo de dados aqui, tá? Bom, ainda não está tão legal. Nós vamos trabalhar nele na próxima aula, tá? Nós vamos trabalhar nele na próxima aula. E eu queria deixar com vocês aqui também, ó. Tá vendo que tá... Olha como tá... Esse aqui tá legal, total de atendimentos. Olha o desse aqui, ó. Total, tempo, médio, retorno. Não dá, a gente tem que ficar mexendo nele aqui, ó. Ele sai fora aqui.
Então a gente pode fazer o quê? A gente pode mudar isso daqui. Então onde tem o tempo médio de retorno, a gente pode colocar aqui, retorno médio em dias. Como que eu faço isso? Ó, clico nele. Opa, nós vamos aqui, ó. Tá vendo? Tem o tempo médio de retorno. Você vai direto nele aqui, ó. Duplo clique, ele abre para edição. Aí você pode colocar, a gente vai colocar o que? Retorno médio em dias. Então, só escrever, ó. Retorno médio dias. Ó, agora já ficou melhor. Esse aqui, tempo médio atendimento minuto. A gente pode colocar ele como tempo, como atendimento médio em minutos. Então ele fica, duplo clique, vou tirar esse cara aqui, atendimento médio, minutos. Enter, olha lá, vou dar uma mexida nele aqui. Olha lá, atendimento médio minutos, legal. Essa média diária a gente chama de média diária chamados, não é isso? Média diária chamados. Vamos ver se ela vai caber aqui. Ah, já cabe. Ó. Essa não precisou mexer. Tá? E esse último aqui a gente vê. A gente vai começar a reformular ele na aula que vem. Então, nesta aula, o que a gente fez? A gente conseguiu aqui dar conta, né? Dessa primeira etapa aqui. Que são esses caras aqui, ó. Tá? Os big numbers. Na aula que vem a gente dá continuidade. Tá bom? Até a próxima aula, pessoal.